E agora são 10h20, muito bom dia. Vamos então à edição desta semana do Visto de Fora. Sempre à sexta-feira conversamos sobre os temas da semana com o Olivier Bonamici e Begonha Inigas. Bom dia aos dois, bem-vinda Begonha, depois de ter estado ausente a semana passada. Correu bem a semana? Correu muito bem, mas tive muitas saudades vossas. O digo sempre, mas é verdade. É maravilhoso poder estar cá na Renascença. É bom ter-te aqui. Olivia, tudo bem? Tua Bom, semana bom foi dia, boa? não tenho saudades, não tive saudades vossas, uma vez que estou cá quase todos os dias, portanto. Com sério. Saudades zero. Devia ser muito frio. Para a equipa ficar completa, falta apresentar a jornalista da Renascença, Anabela Góis. Bom dia. Bom dia. E antes de avançarmos para o resto da atualidade, Begonha, há uma polémica Sim. musical que está a agitar França. Espanha, desculpa. O que é que estamos a ouvir? Conta-nos, diz-nos tudo. Mas isto que estamos a ouvir é a canção que representará a Espanha em Eurovisão. Podem subir, podem subir. Gostas, Olivia? Votarias nesta? Pois olha, os espanhóis não escolheram esta. Escolheram esta, imagina só. Não. Gostam mais desta, verdade? Qual é que gostam mais? Eu gosto mais desta. Eu gosto mais desta. Os espanhóis também gostaram Spain, mais desta, 2 não é, points. Begonha? Chama-se Terra, parece português, mas é galego, é das Tanxugueiras. Tanxugueiras é um grupo maravilloso de pandeireteiras da Galiza que revolucionou o panorama musical español. Levou 70% das votações do público. Mais de 300.000 votos de público de toda a Espanha. Olha, eu gosto. Mas o xuri que estaba no Benidorm Fest, que é o que seleccionaba a música de Espanha para Eurovisão, que tiña 50%, digamos, do total para poder votar, non é? Para o gañador, pois pus as Tanxugueiras na quinta posição. E a primeira posição foi para este Slomé, a gañadora, que parece até fisicamente aquela de Chipre, do Chipre, que quando foi o festival de Eurovisão em Portugal. Não sei, não tenho cidade. Estou curioso para ver o que é que os franceses vão escolher, que normalmente os franceses escolhem Mas sempre. é uma pena, porque... Os franceses escolhem sempre na Eurovisão uma canção de sofrimento sobre o amor. É sempre a mesma história. Ai, foste Mas embora. desta Eu vez o amava amor tanto. vence. É Mas é sempre pena a mesma porque coisa. seria a primeira vez que uma canção em galego, que além disso gostava, todos os espanhóis gostavam, não é? Representaria a Espanha em Eurovisão e foi o que escolheu o público realmente. Então há muita polêmica em Espanha por isto. Muito bem, depois deste momento musical vamos avançar. Aposto que há muitos temas para discutir. Lembro que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E há mesmo muitos temas para discutir. Na Europa, quem está vacinado praticamente já não precisa de apresentar teste negativo à Covid-19 para entrar nos vários Estados-membros. Em Portugal, a obrigatoriedade ainda se mantém, mas por pouco tempo, porque o levantamento da exigência já foi aprovado. Só falta mesmo a publicação em Diário da República. Begonha, o que é que achas desta medida? O que é que te parece? Parece-me lógico, realmente, porque, vamos ver, nós estamos no mesmo espaço europeo, todos nós, os cidadãos da União Europeia. Temos a Omicron en todo lado, queramos ou non queramos. Portanto, o de ter de apresentar obrigatoriamente cualquier persoa que entre en Portugal, non é? Alén do certificado de vacinação contra o Covid, este test de antisenio, o PCR, non tiña moito sentido porque Portugal estaba a ficar isolado nisto. Non é? E então estamos a camiñar, iso nos dicen os especialistas, para unha endemia, non é? Portanto, isto está-se a aligerar, pensemos e crucemos os dedos, eu acho que é lógico. Olivia, achas que faz sentido nesta altura acabarmos com esta exigência de teste para quem está vacinado, claro, para circular entre os vários Estados-membros? Sim, eu disse que é lógico, sim, é lógico e um alívio também. Também para não demorarmos 50 horas, quando apanhei um avião no outro dia, fiquei abismado que entre a apresentação do check-in, o passaporte, o controle das malas, o teste negativo, o passaporte, o check-in. Isto é uma loucura, portanto é um alívio, claramente, e sobretudo também para os países
que é tão importante, Espanha, Grécia, Portugal, neste caso, claro que para todos os países é importante, como é evidente para a economia, mas sobretudo para os países que dependem tanto do turismo, e sabemos a importância que tem o turismo em Espanha, mas neste caso estamos a falar de Portugal, mas que é a loucura e a quebra que teve, portanto isto é uma excelente notícia. Já se está a notar mais movimento que ando uma semana cá a outra na Galiza. Eu estou a ver nestes dias muito mais movimento em Lisboa turístico. Mais turistas, sim. Muito mais. E em termos sanitários, será que a situação está suficientemente garantida para permitir toda esta abertura? Afinal, apesar de não ser tão não ter efeitos tão agressivos esta variante Omicron, o facto é que estamos a bater recordes diários. Na semana passada registaram-se 12 milhões de novos casos. Foi a maior incidência semanal desde o início da pandemia. Sí, realmente a incidencia continúa, gostemos ou non gostemos, a incidencia continúa e isto non é unha tontería, isto é para levar a serio aínda que estexamos vacinados, non? Eu falaba un bocadiño con varios colegas de cá, da Renascença que tiveran COVID, que apañaran COVID e todos me dicían os que falei, oia, grazas a que eu estaba vacinada con a dose de reforzo, quasi non notei moito, non é, o que o COVID, mas é que realmente isto continúa e non sabemos. Para mí o principal problema é que por moito que os especialistas, non sei o que axa Olivier, por moito que os especialistas nos digan que verdade isto está a liserar, até para nos facer os nosos planos de vida, a pensar nas ferias, a pensar en voltar á normalidade como xa están a pedir algúns especialistas, temos imenso receio, porque estamos a ver que os casos suben e que está a morrer bastante xente. É verdade que o tanto por cento en relaxado con o ano pasado, se comparamos, é moito menor. Mas, olha, as pessoas continuam a morrer, non é? Olivier. Sim, o que é interessante, e já falamos disso um pouco na semana passada, é ver tantas diferenças entre cada país. Isto é inacreditável. Por exemplo, a Áustria, portanto, a vacinação obrigatória, mas, por exemplo, mesmo em França, quando eu comparo França com Espanha e Portugal, quando eu ouvi falar nas notícias que vai haver um aligeramento de 2010 em França, mas é verdade, mas, por exemplo, em França, continua a ser impossível jantar num restaurante sem teste. Se tu és, mesmo os vacinados? Se tu não és vacinado, tens que como ter, em Portugal, exatamente, como já foi, pronto, é loucura, ou seja, tu para qualquer situação tens que ter esse certificado de vacinação. Então, mesmo o teste negativo não é suficiente, é isso que eu queria dizer. Peço desculpa, eu acho que me enganei. O teste negativo em França não é suficiente. Tu tens que ser vacinado para comer num restaurante. É uma medida ultra forte, não é? Versus países como a Dinamarca ou a Áustria, versus países como a Áustria, neste caso, que impõem a vacinação obrigatória. Sim. Mas, por exemplo, no caso de Espanha, para os ouvintes que queiran ir a Espanha ou que teñan pensado ir por traballo, por lazer, realmente, na grande maioría, salvo o caso que comentábamos há 2 semanas, do caso das Asturias que tirou isto, non é? Das Asturias e Cantabria, o que foi, o resto tamén é obrigatorio. En España, tú vas a Madrid, tú vas a Galiza, a cualquier restaurante, eu estou a ver isto, que é obrigatorio tamén a presentar o certificado de vacinação, non é? Estase a convertir nalgo obrigatorio, mas é verdade que há moita diferença entre os países. Mas o que foi uma imagem muito forte que eu vi esta semana foi a Dinamarca, no metro, acho eu. Uau, ver as pessoas sem máscara. Sem máscara, é muito estranho, não é? Bom, ao mesmo tempo, um país que tem uma taxa de reforço elevadíssima, por acaso superior a Portugal e Espanha, que na primeira e segunda dose são os melhores que há na Europa, mas nem tanto no que diz respeito à terceira dose. A Dinamarca tem uma taxa superior na terceira dose. Mas mesmo assim, ver imagens assim dos dinamarqueses, por um lado, assusta, por outro lado, temos alguma inveja, enfim. Mas é que ver as imagens das pessoas sem máscara é difícil. Agora que en España quinta-feira, a partir de quinta-feira xa non vai ser obrigatorio levar a máscara na rúa, a mí me custa cando Google, por exemplo, nos lembra acontecimentos, non é, de fotografías de há 2 anos, há 3 anos, que estábamos un grupo de xente grande sin máscara todos. É extraño. Agora acho que nos vamos ter de voltar a habituar
a viver sem máscara. Mas não na é? rua, apesar de tudo, é mais fácil. Estranho é ver em espaços Nos interiores, fechados sim, sem sim, máscara, sim, não é? sim. Bom, de qualquer forma, o diretor da Organização Mundial da Saúde para a Europa diz que estamos numa fase de cessar-fogo que se pode transformar em paz duradoura. Vamos acreditar que sim, que vêm aí boas notícias. Bom, falamos agora de Itália. Temos presidente. Na semana passada falámos da possibilidade do processo de eleição se arrastar. Afinal, ficou resolvido logo à quarta volta, Olivier, com Sérgio Mattarella. Não sei se estou a dizer bem o nome, tu é que sabes, não é? Perfeito. Sérgio Mattarella, então, a cumprir um segundo mandato de 7 anos, o que quer dizer que vai chegar ao fim com 87 anos e assim Mário Draghi mantém-se como chefe do governo. Isto acaba por ser um alívio para Bruxelas, não é, Olivier? Sim, alívio para Bruxelas, alívio também para os italianos, porque Mário Draghi representa, faz quase a unanimidade na Itália. E é evidente que, tendo em conta as reformas que ele fez e o plano de retoma económica, precisam esquecer que a Itália é a terceira economia a nível europeu, a importância, a sua manutenção. Mas o que é surreal no caso italiano é ver o sistema eleitoral italiano. Isto é inacreditável. Quando vocês pensam que o Mattarella nem era candidato. Nem era candidato, Isto é inacreditável. Para já, pronto, é o Parlamento que vota. Mas você pode imaginar que um presidente não era candidato e depois é um pouco como o Papa, não é? Depois os cardeais, depois há umas negociações e tudo isso. E é botice segredo. Portanto, é um pouco surreal. E depois houve um consenso. Mattarella, vai, faz favor, dá-lhe um jeito, tá bem, pode ser. Você não é meu presidente. É, de Sí, facto, no, muito mas a interessante. Italia, falamos de Portugal tantas veces, non é? Dicemos, este país, mas é que os italianos acho que ainda nos gañan neste tipo de cousas, porque ele non se quería recandidatar. Este home xa tiña o seu apartamentiño, xa tiña todo, xa tiña feito mudanza para voltar a facer unha vida normal. E precisamente por non haber un consenso, porque o Draghi quería avanzar e para ser presidente da República, que, como dice Olivier, o sistema italiano permite isto, mas non conseguiu os apoios suficientes. Este home, con 80 anos, teve de voltar outra vez á presidencia e para mí o máis surreal, como dirías tú, é que se callar ele vai deixar cando Draghi tiver os apoios suficientes ou cando se consega outro candidato que possa sustituir con apoios, ele se callar vai deixar na metade do mandato, non é isto? Vamos ver. Há, entretanto, um novo desenvolvimento no capítulo da tensão entre o Ocidente e a Rússia. Os Estados Unidos anunciaram que vão enviar mais de 3.000 militares para a Alemanha, Polónia e Roménia. A Rússia, na sequência disto, decidiu enviar cartas a cada um dos Estados-membros da União Europeia a exigir explicações sobre a posição de cada país. Mas os 27 decidiram reunir-se na próxima quinta-feira e vão avaliar uma resposta conjunta. É o que faz sentido, não é, Olivier? Sim, mas o que eu acho super interessante neste momento é que parece que os Estados Unidos estão a perder um pouco a paciência. Os russos também, não é? E lá que há um novo fator, eu diria que são países que tentam ter o papel de mediador, não é? No caso da Turquia com Erdogan, e depois Macron tem uma reunião segunda-feira com Putin e logo a seguir com o presidente da Ucrânia. E isto eu diria que é uma novidade. Macron, eu acho que já há 2 anos e meio que nem viu Putin. E o facto dele presidir a União Europeia e se encontrar com Putin logo a seguir com a Ucrânia significa que a União Europeia quer novamente ter um papel de diplomacia importante. Eu acho que isto é uma novidade. O que é que achas, Begonha? Eu estou a acompanhar este tema desde há varias semanas con moita preocupación. Hoxe, precisamente, o Papa Francisco fala da Terceira Guerra Mundial a pedazos ou aos pedazos. Acho que debemos ter atenção e isto é moito pertinente da parte do Papa Francisco. Por qué? Porque se olhamos para outro lado do mapa, além da parte europeia, eu estou a ver como Putin está à procura tamén de outras alianzas além de Turquía. Porque o Putin agora vai viaxar, se non está xa, na China para os Xogos. Os Jogos Olímpicos Os de Inverno, Xogos sim. de Inverno. E entón, está a facer esa alianza con o Xi Jinping e tamén ten o presidente argentino, é dizer, está a procurar alianzas na parte da Turquía, na parte da China, na parte máis oriental, non é? E as forzas rusas aumentan cada vez máis na fronteira con a Ucrania A e temos tensão por vai outro lado aumentando, não é? da parte dos aliados, non é?
da nossa parte, também estão a aumentar muito as forças militares. Portanto, isto está que arde, como diríamos em Espanha. Vamos, entretanto, ainda falar brevemente da situação no Reino Unido. Boris Johnson continua debaixo de fogo, na sequência da polémica com as festas durante o confinamento. 3 membros do seu gabinete pediram admissão. Antes, a sua principal assessora política também se demitiu, mas aí em protesto contra uma falsa acusação feita por Johnson ao líder da oposição. É mais um golpe para o primeiro-ministro britânico Olivier. Boris Johnson está cada vez mais desacreditado, mas será que este é o golpe definitivo? Isto não sei, mas o que é interessante no caso do Boris Johnson é que é o cúmulo do cúmulo, neste momento, para mim, do populismo e do lado cínico. O lado cínico é quando as regras, sobretudo para alguém do Partido Conservador, que normalmente liga imensa lei, liga imensa ordem, e afinal, o lado cínico dele é que as regras aplicam-se ao povo, mas não à elite. Isto é inacreditável. Portanto, é isto. E o lado populista, que para mim ele representa no seu esplendor na Europa, e estava a explicar, até está a explicar no outro dia, o meu filho me fez uma pergunta, como filho adora política, já tem 16 anos, o que é pai um populista, realmente. Expliquei que na essência da palavra, não é populismo, é uma palavra positiva, porque significa estar perto do povo, mas hoje em dia, claro, o populismo já tem uma tendência negativa. E encontrei esta definição, por acaso, esta semana num jornal, em 2 linhas, que se aplica perfeitamente ao Boris Johnson. E passo a citar, um populista é alguém, adoro esta frase, é alguém que nega a complexidade da realidade. É alguém que nega a complexidade da realidade. E exatamente. E diz tudo. Para Begonha, mim, concordas que Boris Johnson faz isso? Sim, sem dúvida. Parece uma criança consentida, uma criança, porque estamos a pensar que um primeiro-ministro que estaba a xuntar a facer as parties, as festas, nos piores momentos possíveis. Mas agora, na sua defesa, também faz insinuações contra os trabalhistas. Exatamente. E depois a criar esa divisão interna, mas ao mesmo tempo, como non surxiu un candidato para sustituir, os propios conservadores están a actuar con cinismo e a se aguantar, non é? Mas penso que isto xa é o fim dele, realmente. Só 30 segundos, Begonha, para falarmos da reforma laboral em Espanha. O governo conseguiu ver a sua proposta aprovada no Parlamento por um cabelo, como dizia hoje um jornal, que é como quem diz porque um deputado se enganou. Claro, imaginen que acontecese en Portugal, é dizer, o goberno de Pedro Sánchez, que é minoritario, tiña xa unha serie de apoios para que esta reforma fose aprobada da parte dunha serie de partidos minoritarios, entre eles União do Povo Navarro, que finalmente non votou a favor e entón ficaban con menos votos, é dizer, houve un engano total, até a presidenta do Parlamento Español diz non pasou a reforma, mas que aconteceu? Que un deputado do Partido Popular de centro-direita que estaba en casa doente votou por engano, ele diz que non se enganou, mas votou telemáticamente a favor. Portanto, pasaron 175 a favor, 174 votos en contra e gañou a reforma. O certo é que passou, por um se ganha, sí, por um mas se o perde. Partido Popular pediu ao Constitucional que evalue isto. Faltam 22 minutos para as 11, estamos no Visto de Fora, um programa que fazemos aqui na Renascença todas as semanas, em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Por cá, as eleições de domingo ditaram a vitória por maioria absoluta do PS, ao PS e a António Costa. Ficaram surpreendidos com este resultado? Olivier, semana passada dizias, acreditavas que tanto o PS como o PSD poderiam ganhar, afinal, ficaste surpreendido? Claro, imagina quem que não ficou surpreendido com a maioria absoluta. Agora, sim, há tantas coisas para dizer sobre isto que eu vou devolver apenas um ponto. Para mim, eu tinha feito uma comparação com a vitória de António Costa possível, a maioria absoluta, com a vitória de Donald Trump. Que é, Donald Trump, quando ganhou, foi a vitória da maioria silenciosa. A comunicação social não conseguiu ver um vento de revolta que havia dentro da sociedade americana. E para mim foi uma parte de derrota da comunicação social. Agora eu sinto-me derrotado, como jornalista, com a vitória de António Costa. Vou explicar porquê. Para mim é uma derrota da comunicação social e das institutos de sondagens. Porquê? Quando tu és jornalista, tu consegues ler o pulso do país. Ganhou a maioria silenciosa. A maioria que diz, tu podes concordar ou não com isto, cada um, mas a maioria diz o seguinte, discurso claríssimo. Portugal não está assim tão mal como isto, pelo menos António Costa não fez um trabalho assim tão mal como isto. Segundo ponto, nós não acreditamos na mudança das garantias que nos deu a direita. Mas esta maioria silenciosa ela não aparece na internet, não aparece nas redes sociais.
não aparece na rua. Nem nas Aparece sondagens. muito pouco nos jornais. As pessoas deram claramente um sim ao Partido Socialista António Costa e por isso que eu digo, é uma derrota também da comunicação social que não soube ler, lá está, o pulso deste país, que eu considero, afinal, porque estamos a ouvir sempre. Pá, é uma vergonha, é uma vergonha, é uma vergonha. E há tanta vergonha, entre aspas, que o país está, é que António Costa só ganha, mas ganha com maioria absoluta. Para mim, é uma grande lição também da democracia, o que aconteceu. Para min, primeiro, as sondaxes, como xa ten acontecido nos últimos tempos en Portugal, realmente non acertan. Número 2, as sondaxes tamén todo relativo a extensao. Axo, que o povo portugués, dis moitas persoas que non tiñan pensado ir a votar, foran a votar no domingo. Número 3, este país non deixa de sorprender. É unha expresión que eu utilizo moitas veces. Por iso eu gosto tanto de Portugal, porque é sorprendente. E é verdade que os xornalistas, ás veces tamén nos enganamos. É dizer, e o que dixo Olivier, e é bon ser humilde, é verdade que ás veces non somos capaces de ver o pulso da sociedade. Mas tamén aquí há un tema xave. E é que o povo portugués non encontrou unha alternativa de direita suficientemente forte precisamente para gobernar. Entón, o propio Rui Río asumiu isto e na noite electoral ele asumiu que non podía ser, é dizer, que se tiña enganado totalmente e xa sabemos que ele non vai continuar, xa é oficial. Mas con todo isto, o povo portugués demostrou que non quería mudanzas, que quería continuar igual. E é mesmo assim. Uma coisa curiosa também que aconteceu no domingo do dia das eleições, e para mim tem muito a ver com a vitória de António Costa, é que, portanto, as sondagens davam mais ou menos uma ligeira vitória do Partido Socialista. Bom, e então, à tarde, vou num café, lá na minha zona, em Almada, lá está a tentar medir o pulso. Bom, vou tentar medir o pulso, Claro, não é? Claro sim. que não é nenhum método científico. E apanham 4 pessoas de extrema-esquerda do meu bairro, não é? 3 comunistas e um do Bloco de Esquerda, com quem os 4 dão muito bem com eles. E faço-lhe a pergunta, então já foram votar? Sim. E como dou muito bem com eles, apesar de ter o segredo do voto, mas pergunto, votar comunista e Bloco de Esquerda? Não. Eu, não. 3 comunistas disseram pela primeira vez votamos socialistas, não deixámos de ser Então comunistas. tinhas aí a tua Fica sondagem. claro. Não, mas também, mas isto é... E quando e eles disseram, nós não deixámos de ser comunistas, mas votar socialista, a pessoa do Bloco de Esquerda igual, porquê? Perguntei eu. Nem foi por causa do chumbo do orçamento, é que nós não queremos a direita no poder. Nós não queremos a direita no poder. E foi este voto útil e importante. Voltei para casa e pensei, se todo o país pensa assim, o PS terá a maioria absoluta. Mas o que estás a dizer é verdade, porque eu no día anterior estábamos a almoçar, a miña familia e eu estábamos a almoçar nun restaurante de Lisboa, e depois falamos co empregado de mesa, con o dono do restaurante, e nos responderan así. Así. É dizer, vamos votar socialista porque non queremos A direita. que gañe a direita. Exato. E é verdade que o voto útil funcionou. E outra coisa que eu no mesmo día das eleições estaba a observar, cando os nosos colegas das televisores dicían as persoas están a demorar moito en depositar o voto. É dizer, neste caso non se votou os de sempre. Houve moitas persoas que mudaran da parte da esquerda a súa intenção de voto. E então lá está também a chave de tudo E como isto. é que este resultado foi recebido em França e em Espanha? Bem, é assim, foi uma grande surpresa também. Aliás, eu li alguns jornais, bom, os jornais franceses leio todos os dias, mas os jornais espanhóis de vez em quando, é assim, eles caíram todos no erro. Porquê? Porque, claro, por causa das sondagens. Então, o que é que aconteceu? Foi surreal. É que cada jornalista analisava a possível vitória curta do PS ou então a possível vitória do PSD e dão argumentos. Bim! Maioria absoluta. Depois tens que analisar o contrário que acabas de dizer. Ou seja, os jornais entraram numa contradição Também falharam. perpétua, não é? Sim, mas lá está, por base nas sondagens, por base do que dizia também a comunicação social portuguesa. Não é? Interesantísimo. Saben que eu agora non estou a exercer como xornalista en activo, mas vou ser xornalista até que morra, e realmente
tive un bocadiño de ciúmes de non acompañar esta noite electoral como xornalista porque foi a máis interesante desde que eu moro en Portugal, non é? E foi acompañada, como eu xa tiña avanzado cá, con moitísimo interese en España, precisamente Costa Absoluto, a defender, por exemplo, non tiñamos máis do que ler o El País, Vanguardia, La Voz de Galicia, a explicar un bocado as gasoes, mas recebeuse con inmensa sorpresa, porque claro, todos os nosos colegas tamén tiñan traballado con as sondaxes, non é? Então foi Outra sorpresa. consequência entre as que podem ser qualificadas de históricas e que resulta destas eleições é a saída do CDS do Parlamento. Pela primeira vez em 47 anos de eleições democráticas não há um deputado do CDS. Francisco Rodrigues dos Santos, entretanto, anunciou a admissão. Isto também foi uma surpresa para vocês? Ou já estavam de alguma forma à espera? Esperábamos, eu acho que todas as persoas esperaban un mau resultado e tamén acho que as persoas que votaran no PSD ou Iniciativa Liberal ou non sei se nos chega, mas acho que no PSD e Iniciativa Liberal do CDS-PP como voto útil, algo de voto útil, porque o PSD aumentou tamén o número de votos, non é? Mas realmente foi unha sorpresa non ter niñuma representación. Mas as palabras de Rodríguez dos Santos foron tamén interesantes. Ele diz claramente que ficou soxiño, que non teve o aparello do partido. Mas foi unha morte anunciada. Todos sabíamos que ele estaba a solta, non é? Que ele estaba soxiño. E aconteceu o que esperávamos. Sim, para mim não foi uma surpresa. Diria que o que é interessante no caso do CDS é que uma parte do eleitorado saiu para outros partidos políticos. Eu acho que o pior para Francisco Rodrigues dos Santos foi o aparecimento de André Ventura. Porque, preciso não esquecer, apesar das raízes mais cristãs do CDS, não é, claramente, mas André Ventura é cristão. Podemos não gostar da opinião dele, pode ser uma outra visão do cristianismo, mas ele é cristão, preciso ver que ele recitava na televisão com um terço, com goxa. Portanto, estava com um terço na televisão. E, portanto, é evidente que alguns católicos, não estou a dizer todos, mas se revêem também no cristianismo de André Ventura. Disto tenho a certeza. Aliás, ele deu uma entrevista a André Ventura confirmando isso, que ele tinha alguns, até católicos, a votarem para ele. Mas para mim a surpresa, não foi surpresa, para mim em relação às sondagens não foi uma surpresa. Mas eu diria a sensação foi a Iniciativa Liberal. E eu acho que o Chega tem uma margem de crescimento, eu acho que tem. Agora pode haver um plafond à volta dos 10, 11%, que é o plafond das presidenciais. Agora a Iniciativa Liberal tem uma grande margem, para sobretudo nas pessoas mais jovens. Nas pessoas mais jovens, porque a força da Iniciativa Liberal foi ter proposto uma alternativa clara. Lá está, tu pode discordar ou não, mas na política, e isto foi, na minha opinião, o erro do Rio, na política é preciso ter uma alternativa clara. Tu podes gostar ou não dela. Chega, tem uma alternativa clara. A Iniciativa Liberal tem uma alternativa clara. O Bloco de Esquerda também, bom, neste momento está a perder terreno, mas o Bloco de Esquerda teve no passado uma alternativa claríssima à esquerda, não é? E, portanto, isto é importante. Sí, tiñamos avanzado xa aquí isto de Iniciativa Liberal, estábamos a ver como estaban a traballar moito ben, ten persoas, Cotrín de Figueiredo, moito boas a traballar con ele directamente, mas vemos precisamente que como están a traballar tamén teñen unha parte que pode crecer aínda máis, ten para crecer, unha parte moito definida de votantes cidades da parte urbana, cun perfil socioeducativo alto, e temos o tipo de votantes tamén do Chega totalmente diferente. E depois temos os votantes de sempre do PSD que andan un bocadiño perdidos. Por tanto, temos unha direita totalmente fragmentada como non quería o Presidente da República, totalmente fragmentada. Por falar nisso, e como é que esperam que seja agora o governo com maioria absoluta? Qual é que será o papel do Presidente da República, Olivier? Perde protagonismo, não é? Sim, o que é importante é haver contrapoder sempre, mas não estou preocupado, Portugal é uma democracia, portanto não é isso que está em causa. Portanto, para mim, vai haver, sobretudo numa primeira fase, a força da oposição, para mim vai ser o Chega, numa primeira fase, até o PSD resolver os seus problemas internos. E a partir daí, eu acho que numa segunda fase será o PSD a principal força de oposição em Portugal, até, portanto, lá está a nova eleição de um líder. Vamos ver o Marcelo numa nova fase. Acho que é um grande desafio para o Presidente da República. Ele sabe,
porque agora non vai ser fácil. Agora, coa maioría de Antonio Costa, vai ser moito difícil ele tentar conseguir determinadas coisas e determinados consensos. Por iso é o momento, o timing máis difícil para o Presidente da República. Vamos em frente, está na altura do momento que ninguém dispensa no Visto de Fora, que é o momento da língua portuguesa. Índice de Tugalidade. É o índice de Tugalidade. Na semana passada o Olivier acertou. Claro, Vamos ver estava hoje. sozinho. Vamos ver hoje entre os dois quem consegue saber o que é golpe de misericórdia. Não sei se há uma expressão semelhante em francês ou castelhano. Golpe de Em francês há. Ah? Golpe de misericórdia é tentar ser un golpe de misericórdia. A ver, É só pensar na expressão. Não? ser Não vos diz nada? misericordiosos com, por exemplo, um político dá um golpe de misericórdia. Não, Não. Não. Mas em francês há Olivier. uma expressão semelhante. Não, não estou a ver, não. Também não? não sabemos. Caramba. Sabes qual é a expressão em francês, Anabela? Não me lembro. Pronto, ok, na boa. Bom, a expressão golpe de misericórdia é quando terminamos qualquer coisa assim de forma abrupta, por exemplo, para dar um assunto por encerrado. Ai, eu não Pumba, conhecia deita o isto. golpe de misericórdia. Ficaste ok. sem argumentos, acabou. Ok. Ok? Teve origem na Idade Média, já devias saber, que já foi, não é do teu tempo. Mas... Olha, cada dia aprendemos algo novo. Isto é É, maravilhoso. Espero que os nossos ouvintes também. Muito bem, foi um índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. Estamos quase a dar o golpe de misericórdia no Visto de Fora, de hoje, claro, mas antes disso, o positivo e o negativo da semana. O teu negativo da semana, Begonha. O negativo ten a ver co día que é hoxe, o Día Mundial contra o Cancro. Acho que non debemos esquecer que a grande doenza, alén do COVID, que há moitas máis cousas alén de COVID do noso tempo, e como precisamente unha noticia, que noticiaba Renascença tamén hoxe de mañá, como están a aumentar e están a dizer os especialistas e advertir para o aumento que ainda non se sabe ben de casos de cancro na pandemia e, sobre todo, no que ten a ver con tentar curar, non é? Estas doenzas de cancro. As repercusións da pandemia no cancro. Então, para mim, é o pior ter essas certezas. O teu negativo, Olivier. Antes disso, uma pequena resposta, a Anabel tinha razão, porque a expressão é um amigo meu que me enviou uma mensagem ainda é o agora, que índice de Tugalidade. em francês é coup de grâce. É isso. É exatamente, Coup de grâce. a graça. Eu sabia que existia, não me graça, lembrava. graça, não é? Em português, exatamente. Mas está agora a descobrir. Que vergonha. Vergonha minha. Negativo. O negativo para mim são os institutos de sondagem, porque eu não estou a perceber. Um instituto de sondagem não é, claro que não pode prever o resultado, não é o trabalho, é uma fotografia do momento. Não fico escandalizado, por exemplo, quando a pessoa que diz se deram 2 pontos e de vantagem o PS ganhou com 5, também, porque isto não é grave, ou 6, ou ao contrário, o PS podia ter ganho. Porquê? Porque em 2, 3 dias, não é? As pessoas podem mudar. Agora, quando dão 2 pontos de vantagem, há alguns dias das eleições e o PS ganha com 14 pontos, há lá um problema, sobretudo porque depois acontece o que aconteceu também em Lisboa. E para mim, os métodos de sondagem têm absolutamente que têm que ser estudados e revistos em Portugal. O teu positivo, Begonha. Pois o positivo ten a ver con o meu querido Camiño de Santiago. O goberno portugués certificou, por fin, o Camiño portugués de Santiago pela costa, ou da costa, que se dice en portugués. Un camiño que eu teño feito como peregrina e moitos dos nosos ouvintes tamén. Por tanto, isto vai axudar aínda e vai para mellorar o trazado, nalgúns casos, para ter máis albergues, e é unha excelente noticia para cualquier peregrino. 30 segundos para o teu positivo, Olivier. É a participação nas eleições, porque, lá está, mais uma vez o erro, toda a gente dizia... a abstenção vai ser elevada, sobretudo as pessoas isoladas não vão votar. Foi exatamente o contrário que aconteceu. E este ano, porque lá está, no palpite, a minha volta, raramente, devia ter ouvido mais, raramente, tinha ouvido tantas pessoas à minha volta falar de política, nos cafés, na rua, entre amigos. E isto também era um sinal que, afinal, tivemos debates, qualidade democrática, pessoas com ideias diferentes. Isto, claro, que é super positivo. Muito bem, estamos então no final de mais um Visto de Fora. Todas as semanas conversamos aqui sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Pode enviar comentários e sugestões para vistodefora@rr.pt. Olivier, Begonha, Anabela, bom fim de semana. Até para a Bom semana. fim de semana para todos. Muito obrigado. Vai ter notícias às 11. Bom Isto é dia. na Eurovisão, não é? És candidato da Eurovisão. Ele vai ganhar.